Olá e sejam bem-vindos ao episódio 25 do meu podcast. O meu nome é Edgar Abreu e neste podcast falo sobre finanças pessoais, empreendedorismo e investimentos. Neste episódio eu tive o prazer de estar à conversa com o Pedro Santos. Falamos sobre a história do Pedro e do seu projeto, sobre investir em REITs e ainda sobre o fato mais caro do mundo. Este é o último episódio desta temporada. Não sei se já sabem, mas eu vou ser pai em breve e este projeto do Instagram sobre finanças pessoais e investimentos ficará em pausa durante alguns meses. Além disso, também estou a acabar a minha tese de doutoramento, pelo que o tempo para publicar conteúdo é agora mais escasso. Mas não se preocupem que isto não é um adeus, mas sim um até já. E agora, vamos ao episódio de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho o prazer de ter comigo o Pedro Santos. O Pedro é o criador do projeto Ser Riquinho, diz ser um apaixonado por ETFs e por REITs e partilha muito conteúdo de valor sobre investimentos, tanto através do seu perfil no Instagram como através do seu canal de YouTube. Olá Pedro, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigado por estares aqui hoje. É muito bom finalmente conseguirmos gravar este episódio após alguns contratempos. E a minha primeira pergunta que eu gostava de fazer é a seguinte: qual é que foi o teu primeiro investimento e porquê? Houve alguma razão em especial por optares por esse investimento ou nem por isso? Olha, antes de mais, deixa-me agradecer, Edgar, pelo teu convite. É um prazer enorme estar aqui. Em relação à tua pergunta, qual é que foi o meu primeiro investimento? Olha, eu comecei a investir com 26 anos. Portanto, agora tenho 29, já foi há 3 anos e um bocadinho atrás. E foi em ações da Coca-Cola. Na altura foi 200 euros, penso eu, que investi. Foi o meu primeiro investimento, foi 200 euros em ações da Coca-Cola e teve uma razão um bocadinho especial, que o meu pai já trabalha há para aí 25 anos na Coca-Cola, em Azeitão, ali ao pé de Setúbal, que é onde está aqui a sede em Portugal. E pronto, acho que foi um bocadinho por aí, por conhecer o negócio a partir do que o meu pai me conta, não é? Do que me vai contando. Depois, quando também comecei a saber analisar as ações, analisei as ações da Coca-Cola e vi que realmente eram boas, além dos dividendos também que pagam, e acho que teve essa razão assim especial por trás, pelo meu pai já trabalhar lá há mais de 20 anos. Acho que foi um bocadinho por aí. Isso foi quase com investimento, foi quase inside trading, quase. Exato, exato. E se eu invisto em ações da Pepsi, acho que ele, ele mata. Põe-te fora Estar de aí, casa. fora de casa também já estou, mas Então pronto. deserdava-me provavelmente. Então pronto. Então, e o que é que tu vou a querer saber mais aqui sobre investimentos? Lembras-te, houve assim algum acontecimento em específico, alguma coisa que tu te lembres que tu vou a querer saber mais sobre este mundo? Foi sim. Olha, a primeira vez que eu tive assim contacto e mais interesse com investimentos, tinha 21 anos. Estava na altura no meu primeiro emprego, comecei a trabalhar aos 20, depois aos 21 entrou lá para a minha equipa onde eu trabalhava, numa empresa de tecnologias de informação, um colega que eu já conhecia da faculdade, que ele sempre teve assim uma veia muito de querer arriscar, de querer ser bem-sucedido. Ele dizia muitas vezes que queria ser rico. Portanto, ele repetia muitas vezes isto. E que queria ser rico e não era ali no trabalho que ele ia ser rico. Portanto, ele estava sempre à procura de novas formas, novas maneiras de ganhar mais dinheiro e coisas assim. E uma vez estávamos numa pausa para café, ele falou sobre ações, que estava a começar a estudar sobre ações, a ler livros sobre a bolsa e que estava a achar aquilo muito interessante. E que ele até me disse, pá, eu tenho a certeza que eu vou ser rico com isto, vou ser muito bem sucedido com isto, vou largar o trabalho se tudo correr bem daqui a um tempo. E eu vi tanta determinação nos olhos dele que acho que houve aí um clique para mim, percebes? Houve aí uma espécie de clique de pá, ele para me estar a dizer isto é porque se calhar eu também devia de ler alguma coisa sobre isso dos investimentos, da bolsa, das ações, porque pá, ele não há de estar a dizer isto à toa, né?
E então foi um bocadinho por aí. Comecei depois a ler um livro que ele na altura me recomendou, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. Li, mas foi aquela leitura ainda assim meio com algum interesse, mas acho que ainda era muito jovem, na altura ainda era muito jovem para realmente me querer dedicar a sério aos investimentos. Por isso li, estava numa fase daquela rebeldia de um jovem que quando começa a ganhar o seu dinheiro, não é? Os seus primeiros ordenados, de querer gastar em festas e essas coisas. Sim, é E portanto, normal. é, portanto li o livro, mas não reti assim muita coisa, ou não reti aquilo que deveria ter retido na altura, porque tivesse começado nessa altura, pá, sabes, o efeito do juro composto a longo prazo já Exato, exato. tinha amealhado muito mais. E depois foi só aos 26, portanto, passado 5 anos, é que li novamente o livro, Pai Rico, Pai Pobre, porque me lembrava da altura que já o tinha lido. Li novamente, aí já com um espírito muito mais de querer aprender, de querer reter a informação, e depois foi a partir daí começar a ler muita coisa, a ver muitos vídeos. Foi depois aí aos 26 que realmente houve Uhum. esse clique final de investir. Foi por aí. Então, isso é que foi uma rica influência, então. Foi muito boa. E eu, se pudesse voltar atrás, tinha feito logo ali o primeiro investimento, né? Tinha mais investido em mim para querer, naquela altura, começar a investir. Mas pronto, são fases, né, que as pessoas têm. Exatamente, exatamente. Faz parte, faz parte. Faz parte, faz parte. E então, entre a primeira vez que tu leste o Pai Rico, o Pai Pobre, e a segunda vez, qual é que foi a diferença? Consegues perceber ou seja, achas que não estavas preparado? Ou leste só por ler, não prestaste assim muita atenção, ou consegues ver assim diferenças entre, principalmente, pronto, na tua mentalidade, não é? Porque Uhum, foi o que te fez agir, né? E procurar outras fontes de conhecimento. Houve assim uhum. alguma diferença que tu consigas identificar? Sim, na altura, quando li a primeira vez, portanto, ainda estava a viver em casa dos meus pais, portanto, não tinha muitas despesas nem nada e acho que não, pronto, digamos, estava folgado, né? A minha vida financeira estava folgada Hum. porque ganhava o dinheiro que estava a receber na altura do primeiro emprego e não gastava quase com nada, com muito pouco. E acho que foi também um bocadinho por aí eu não ter tido mais interesse nessa altura. Porque na segunda vez, quando eu li, foi numa altura que tinha comprado carro, tinha também na altura, estava com algumas dívidas de cartão de crédito e isso, e não estava a ser sustentável. E acho que eu aí vi que realmente tinha de mudar alguma coisa, tinha de parar com aquela vida financeira que estava a ter, de gastar, em muitos meses, gastar mais do que aquilo que devia, sem sombra de dúvidas, e até que chegou a um ponto que não, pá, isto não pode continuar assim, tem que fazer alguma coisa, o dinheiro que entra tem que conseguir poupar muito mais do que aquilo que poupo, e portanto acho que foi um bocadinho por aí, foi a necessidade que eu tive na segunda vez que li. Uhum. Foi, na primeira vez não tinha muita necessidade, na segunda vez já tinha mesmo necessidade de compreender aquilo que o livro dizia, que recordava-me alguns conceitos do que é a diferença entre um ativo e um passivo, de pôr o dinheiro a trabalhar para mim, mas só na segunda vez é que realmente retive porque tive essa necessidade de reter e de mudar as minhas finanças pessoais, senão, pronto, a coisa corria mal e hoje ainda estava muito, muito pior do que estava na altura, de certeza. Pois há um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Aqui Uhum, não foi bem isso, mas foi as circunstâncias da tua vida pessoal de facto fizeram a diferença. E então exatamente. aqui em relação ao ser riquinho e primeiro acho que foi a página de Instagram, né? Como é que Uhum. isto surgiu? Olha, como é que surgiu? Foi na altura, há 3 anos atrás, quando li o livro, depois fiquei com interesse, quis estudar mais, não é? Li muitos blogs, só que a informação que eu encontrava na altura era tudo ou em inglês, de vídeos de americanos e também muita coisa em brasileiro, e havia muito pouca coisa, pelo menos há 3 anos atrás. Hoje já não acontece bem isso, mas há 3 anos atrás havia muito pouca informação em português de Portugal, com a nossa realidade portuguesa, não é? Porque Uhum. apesar da língua portuguesa e brasileira serem
ser a mesma língua, mas os produtos que existem cá lá não existem e vice-versa também. E senti depois, quando fiz os meus primeiros investimentos, quando já tinha algum conhecimento consolidado, de querer partilhar esse conhecimento que eu tinha, mas para a minha realidade portuguesa, que havia muito pouco ainda no mercado. Porque também na altura comecei a falar com amigos meus, a dizer que tinha começado a investir, se para eles também não faria sentido. E eles também diziam que, pá, eu já por acaso, uma vez ou outra, já pensei nisso, ainda pesquisei um bocadinho, mas não encontrei nada que eu me pudesse agarrar, ou seja, que se eu tivesse um fio condutor que me pudesse agarrar para estudar e que as coisas fizessem sentido. Vi muita coisa, depois aparecia nomes que nunca tinha ouvido falar, pronto. E para eles, eu compreendi perfeitamente aquilo que eles estavam a dizer, que foi também isso que eu tinha sentido na altura quando estava a estudar. E pronto, acho que foi um bocadinho isso, o gatilho que me despertou para eu criar aqui o meu projeto, de descomplicar aqui os investimentos, não é? Os conceitos de investimentos. E pronto, na altura criei, até foi ao início, foi um blog, o serriquinho.com, que entretanto Primeiro foi o blog. ainda foi um blog, fiz, diria, uns 10 posts. Depois, epá, acho que fazer isso não decidi e descobri que não é realmente para mim, de estar ali todas as semanas a ter que fazer um texto ali ainda considerável, né? Eu vi que aquilo era um bocado aborrecido para aquilo que eu realmente gostava, que era mais fazer coisas para o Instagram, vídeos, gravações. Portanto, ainda foi ali uns vídeos, uns posts para o blog e depois postar mais no Instagram e aí também relativamente há cerca de 6, 7 meses para o YouTube, porque acho que o YouTube realmente é que me dá a ter mais prazer de fazer. Tem uma logística um bocadinho diferente do Instagram, não é? Sim. É aquela coisa que estás no sofá e consegues fazer uns stories e umas coisas. Agora no YouTube é uma coisa mais pensada, não é? Com o script, com o set de gravação, com tudo isso. Mas dá-me mais gozo porque aí realmente consigo explicar melhor as coisas do que no Instagram. No Instagram estás ali um bocadinho limitado, não é? Também às funcionalidades do Instagram, ali no YouTube não, estás ali 10, 20 minutos a falar e consegues realmente explicar as coisas como deve ser. Sim, e as pessoas também, quando estão a consumir, estão com um bocadinho de estado de espírito diferente. Quando estão no Instagram e quando vão para o Exato. YouTube à procura mesmo daquela informação. Exato. No Instagram é o que dizes e bem. As pessoas às vezes passam ali stories dos amigos, depois de repente está aqui o ser riquinho, mas não estavam nesse mood, estavam a ver as coisas dos amigos, não é? Depois salto também o ser riquinho que não me interessa agora, ou estão a ver vídeos de gatos ou de outra coisa qualquer e também não quero estar a ver aqui um vídeo deste a falar de finanças a estas horas. Portanto, sim, é o que tu dizes bem. Eu também quando vou ao YouTube procuro por aquilo específico e estou ali a investir realmente o meu tempo naquilo. Exatamente. Deste um bom exemplo. Então, e tens como objetivo dedicar-te exclusivamente aqui ao ser riquinho ou é uma coisa que não está nos teus planos? Porventura um dia, quem sabe, sim. As coisas têm estado a correr muito bem. Eu por agora estou com o meu trabalho normal, trabalho num banco português. Uhum. E se calhar ainda não me dedico só ao ser riquinho muito, sei lá, acho, por medo, não sei, porque a minha área de especialização é informática e há muita procura, das empresas procuram muito por recursos de informática, até há falta de oferta. Só que, portanto, isto para te explicar que imagina, que se me dedicasse ao ser riquinho, alguma coisa corresse mal, provavelmente passado pouco tempo conseguia voltar outra vez ao mercado de trabalho. Uhum. Só que, pronto, a banca também me dá alguma segurança, tem condições, além da remuneração, também tem outras condições muito boas. Pronto, é o que eu digo. Talvez um dia, mas primeiro acho que ainda tenho que resolver coisas dentro de mim, acho que preciso ter mais confiança e mais segurança para isso. Mas Ok. quem sabe um dia, sim, quem sabe um dia. Tá, fica no ar então. Fica no ar, sim. Mas Então, é e que, diz. só para concluir aqui, Edgar, que Sim, claro. por agora
tenho tentado conciliar o trabalho com este projeto, não é? Do Ser Riquinho, que, portanto, das 9 às 6, ou das 9 às 7, às vezes, ou das 9 às 8, acontece. Estou no meu trabalho, estou ali dedicado, como estive hoje, até começarmos aqui o podcast. E depois, muitos dias, continuo no mesmo sítio, quando estou aqui a trabalhar de casa, continuo sentado no mesmo sítio, só troco o computador, tiro o computador do trabalho e ponho aqui o meu computador pessoal e continuo outra vez, às vezes até às 11, meia-noite, 1 da manhã. Portanto, é muito mais cansativo, é verdade, e se tivesse o dia todo só dedicado ao Ser Riquinho, conseguia fazer muito mais conteúdo, muito mais coisas do que consigo agora, isso sem dúvida alguma. Por isso, por outro lado, se me dedicasse só, também tinha muito mais tempo para conseguir produzir melhor conteúdo, de mais qualidade, fazer muito mais coisas que não faço hoje, isso sem dúvida. Pois é difícil, eu estou mais ou menos na mesma situação, não é? E às vezes é um bocadinho difícil, é preciso ter bastante força de vontade. Porque há dias Exatamente. que, há muitos dias que não, a vontade não é muita, mas é aquela parte entre a motivação e a disciplina, né? Há Sim, ali, exatamente. e principalmente quando é para gravar para o YouTube, acho que ainda é pior, como estavas a falar ainda há bocadinho, né? Pelo menos porque a pessoa tende a no Instagram é mais fácil, que é escrito, mas Uhum. para o YouTube convém a pessoa estar, pá, pelo menos não ter as olheiras assim muito grandes. Exato. Sim, e às vezes, houve uma vez, e aconteceu também, gravar para o YouTube e também gravar um vídeo para o curso, que foi, acordei, era para aí 9 da manhã, e depois pensei, olha, se calhar vou já gravar, porque fico já despachado, depois fico o resto do dia livre. Então fui gravar para o YouTube, passado meia hora, 1 hora de acordar, ainda estava com olhos de sono, a voz de sono, epá, e eu vi, esquece, foi a última vez, já não gravo mais esta hora. Tenho que tomar um pequeno almoço, estar descansado e depois só a seguir é que gravo. São Porque, problemas de criadores de conteúdo. exatamente, exatamente. Então, e diz-me lá uma coisa, das pessoas com quem já te cruzaste e que já ajudaste a começar a investir, que devem ter sido algumas, se pudesses te fazer assim uma espécie de apanhado geral, que coisas é que dirias que essas pessoas têm em comum? Ou seja, quais é que são as maiores dificuldades dessas pessoas? Minhas dificuldades. No meu curso já houve várias pessoas ou seja, eu diria que das que já fizeram o meu curso para aí, também já fiz uma sondagem, acho que é à volta dos 70% a 80% que nunca tinham investido. Portanto, ainda estavam mesmo a aprender. E 20% já investiam, mas estavam muito no início. Por isso, diria que das pessoas pronto, que confiaram em mim para lhes ensinar este início de sua jornada, que não investiam, que estavam numa fase muito inicial, algumas mesmo a zeros, outras já tinham alguns conhecimentos e só precisavam de consolidar algumas coisas para dar o primeiro passo, mas a maior parte das pessoas que vêm ter comigo, que fazem o curso e depois me agradecem, são pessoas que não percebiam mesmo nada e que depois de fazer o curso ficaram a perceber e agradecem por tudo isso, por agora estarem muito mais confiantes para começar a investir, que agora já não vão fazer as coisas às escuras e têm agora muito mais segurança daquilo que vão fazer ao dinheiro, não é? Porque isto dos investimentos, para nós que já temos conhecimento, já estão bem consolidados, é relativamente confortável, não é? Estarmos aqui a meter o nosso, Uhum. nosso dinheiro investido, o nosso dinheiro em jogo. Só que para as pessoas que ainda estão ali muito verdinhas, é do dinheiro que estamos a falar, não é? Não é que investir uma garrafa de água ou o que for, não é? Que o nosso dinheiro é algo que nós suamos todos os dias para o ganhar. E eu acho que sim, que as pessoas. Pronto, eu tenho alguns casos que já vi também aqui no Instagram, pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que estão a investir e que mesmo assim, por uma dica de um amigo ou uma dica que viram num site qualquer ou no Instagram, investem e depois a coisa corre mal, não é? Aquilo que eu quero é que as pessoas investam porque analisaram e aquilo faz sentido, não é apenas por dicas. Também confesso que se calhar ao início pesquisava no Google por
top 5 stocks June 2022, né? E depois olhava para aquilo, olha, esta até me parece bem, e por aqui, pelo que eles dizem, também faz sentido, não é? Então, olha, eu vou aqui investir, sei lá, 50 ou 100 euros nisto. Confesso que fiz isso uma vez, mas depois de veres que pá, isto não faz sentido nenhum, se calhar para ele fazia sentido, para mim pode não fazer, não é? Pode não estar de acordo com o meu perfil, com aquilo que eu acho que é correto ou não, o que é um bom investimento, portanto, é isso que eu acho que é o mais importante para as pessoas, é investirem de acordo com aquilo que é o melhor para elas e não com base em alguma dica ou naquilo que for. Sim, isso já, pá, toda a gente, quase certeza, em algum momento da vida, seja investimentos ou não, já procurou sempre um atalho, né? E Uhum, às vezes nós vamos à procura desse tipo de atalhos. O problema é que nós não sabemos, como tu falaste, por exemplo, a tolerância ao risco daquela pessoa, também não sabemos quando é que aquela pessoa está a pensar vender aquele investimento, por exemplo, não sabemos se ela já o comprou antes ou não. Não uhum, sabemos qual é que é a carteira daquela pessoa e de que forma que aquele investimento se encaixa naquela carteira, ou seja, há uma série de coisas que a gente não sabe, porque e embora seja, quer dizer, nem quer dizer que que aquela pessoa ahm, não tenha lastro até para estar a dizer, para estar a dizer aquilo ou que não tenha conhecimento. Mas a gente não sabe todas as circunstâncias e todo o enquadramento que está por trás daquela pessoa, por exemplo, estar a fazer aquele uhum, investimento. E isso depois vai levar a que aquela pessoa até pode ter um bom resultado com aquele investimento, porque tem uma determinada estratégia, mas como nós uhum, sabemos apenas uma parte dessa estratégia, que é o que é que ela comprou, nem sabemos valores, nem muitas vezes nem sabemos a que valor é que ela comprou, que também é importante, uhum, né? uhum, E por isso acaba por nos prejudicar a nós que estamos à procura desse tal atalho, que às vezes uhum. acaba por sair caro, infelizmente. Sim, eu não sei se costumas também receber, às vezes, quando abres caixinhas de perguntas lá no Instagram, exemplos também de perguntas assim semelhantes, que é pessoas a perguntar investimentos que aconselhas, ações que aconselhas. E qual é o Eu pelo melhor? menos, qual é que é o melhor, sim, ou então entre esta e aquela, qual é que é a melhor. Eu todos os dias, ainda hoje, Sim, recebi sim, sim. aqui algumas pronto, logo a palavra, quando as pessoas põem logo a palavra, o que é que aconselhas? Logo o Sim. aconselhas, isso para mim é logo uma pergunta que eu descarto. Essa Exato. nem toco, É um porque turn pronto, off. é exatamente, exatamente. Então, acho que já te ouvi dizer, até mais do que uma vez, que o teu tipo de investimento preferido são REITs. É isso? Uhum. Sim, sim, Então, sim. podes, para quem não sabe o que é, podes explicar assim de uma forma simples o que é um REIT, e talvez dar algum exemplo de REITs ou de um REIT. Uhum. Olha, eu por acaso tenho uma coisa que é, eu sei que a palavra em inglês se diz REIT, como tu disseste, só que eu tenho sempre a tendência de portuguesar e dizer REIT. Por isso não Ok. estranhos Desde que a gente esteja a falar do mesmo, está tudo sim, bem. exato. Eu tenho sempre esta tendência de portuguesar, mas pronto, não, é a mesma coisa, exato, que estamos a falar. Basicamente, o que é que são os REITs? Eu já explico o porquê de eu dizer que eu gosto tanto deles. Os REITs são empresas, tal como as ações, né? São negócios, Uhum. só que virados para o imobiliário. Enquanto que uma Apple, uma Microsoft, o que for, é um negócio mobiliário, não é? Tem o seu próprio negócio. Agora, os REITs, aquilo que se fazem é dedicam-se absolutamente a negócios imobiliários, a investimento imobiliário. Mas não são fundos, ok? Não são fundos imobiliários, são empresas que se dedicam ao investimento imobiliário. Portanto, elas constroem ou compram imóveis para depois arrendar esses mesmos imóveis a inquilinos que pagam uma renda para lá estarem. Okay? Portanto, imagina, está aqui em Lisboa, ali entre Campos, um grande terreno ali à venda. Pode ir lá um rei, comprar aquele terreno, né, à Câmara, e depois pode construir lá, imagina um shopping, depois arrendar cada lojinha desse shopping a lojas, a empresas como a Zara, a Springfield, a McDonald's, né? E depois todos os meses vai estar a receber uma renda desses mesmos arrendamentos. Portanto, é este o core do negócio Certo. de um REIT. É comprar ou construir imóveis e depois fazer arrendamentos para ganhar as rendas. É isto. Basicamente é isto. É um senhorio Um, muito grande. é um segredo muito grande. Aliás, até há aqui um meu REIT preferido, que é Realty Income.
É talvez se não é o maior, é um dos maiores rates do mundo a nível de volume de mercado. Ele tem, em 2020 e 2021, estava com 11 mil imóveis diferentes. Portanto, É muita não é fruta. coisa pouca, é exato, é muita fruta. E isto teve um crescimento, pai, duplicou de 2020, foi a pandemia, para 2021, duplicou o número de imóveis. Foi uma coisa impressionante. Dedicaram-se ali ao investimento, Aproveitaram os saldos, né? pois, provavelmente, É e capaz de ter sido. duplicaram ali o portfólio. Pronto, eu gosto muito dos rates, porquê? Primeiro, porque tenho como base da minha estratégia de investimentos a diversificação. Portanto, Uhum. diversifico entre alguns pilares da minha estratégia, e um deles é a diversificação, e eu tento diversificar entre classes de ativos diferentes, portanto, ações, ETFs, criptomoedas, e também gostava de estar exposto ao setor imobiliário. E como não, o investimento imobiliário é de forma física, de forma direta, não é uma coisa que por agora me atrai, vi nos REITs essa alternativa. E é uma alternativa muito mais fácil de estar exposto, ou seja, não tenho chatices com burocracias, não tenho chatices com inquilinos, não tenho chatices com ter aquela liquidez que preciso para comprar um imóvel, não é? Portanto, através da Bolsa de Valores, consigo investir numa série de rates, ou até ETFs de rates, que tu falas tanto em ETFs, também Uhum. podes, além do ETF, como existem ETFs do SP500, tudo mais, né, ligado às ações, também existem ETFs compostos por rates. Uhum. Portanto, através da Bolsa de Valores consigo comprar, imagina este rate que eu falei agora aqui, a Realty Income, que tem 11 mil imóveis diferentes, portanto eu sou indiretamente dono desses 11 mil imóveis diferentes. É aqui é a mesma coisa quando compras uma ação da Microsoft ou um ETF, o Sim, que for, sim. és indiretamente também dono dessa empresa, né? Tens ali uma pequena parte do capital social dela. Dos REITs é a mesma coisa. Também viras sócio do REIT e és indiretamente dono de uma série de imóveis. Portanto, é isso que me atrai bastante nos REITs. Além disso, também os preços, em média, são relativamente baratos dos REITs, 30, 40, 50 dólares. Uhum. Um, Portanto, contrariamente ao imobiliário físico, que precisas de muita liquidez, ali muito dinheiro na mão, não é? Aqui nos REITs não. 30, 40, 50, 100, 200, tens ali logo a possibilidade de investir numa série de REITs diferentes. Já podes dizer que és, com 50 euros, podes dizer que és dono de uma pequenina parte de 11 mil imóveis, não é? Exato, Não é exato. qualquer um, né? Sim, se eu for dizer isso aqui a um conhecido qualquer na rua, ele pergunta logo como é que isso é possível, né? Vai Porque dizer que estás maluco. Se é calhar o que se estou conheces, maluco, sim. diz logo que estás maluco. Oh, isso acho que sim. Pronto, e é isto que me atrai muito nos REITs. Depois outra coisa ainda é os dividendos, que é nas ações, há algumas ações que podem decidir distribuir dividendos ou não, né? Uma Uhum. Coca-Cola distribui dividendos, que é uma empresa já muito consolidada, já líder de indústria, que também já não vai crescer, já não vai exponencializar o crescimento muito por aí além. Portanto, a maneira que ela tem de retribuir valor aos acionistas é distribuindo dividendos. Só que lá está, algumas podem se distribuir, outras não, se quiserem reinvestir todo o lucro para continuarem a crescer. É uma Uhum. decisão de cada empresa, de cada ação. No caso dos REITs, eles são mesmo obrigados a distribuir dividendos, portanto, por lei, têm de distribuir mais de pelo menos 90% dos seus lucros líquidos. Okay? Uhum. Portanto, os REITs são aqui um grande gerador de dividendos, é isso que eu gosto muito. Um, Em média, sei lá, uma empresa dessas, uma Coca-Cola, uma Pepsi, não posso falar muito de Pepsi, senão o meu pai ouve isto e depois dá-me na cabeça. Uma McDonald's, uma Starbucks, por exemplo, tem um dividend yield, ou seja, a taxa do dividendo, né? Ali à volta de 3%, 2%, penso eu. Os rates é dividend yield de 4, 5, 6, 7, 8%, por isso muito superior até às ações. E é isso que eu gosto tanto nos rates. Portanto, resumindo, é a exposição indireta ao imobiliário que me dá, é o Uhum. facto de serem acessíveis, né? Através da Bolsa de Valores, basta a Bolsa estar aberta, no telemóvel consigo comprar um rate, também serem baratos, pagarem muito, muito bons dividendos, e depois eu tenho aqui
Aqui há alguns dois ou três que eu gosto muito e que me foco muito neles, que adoro pessoalmente, adoro esses rates, que é, como te disse, a Realty Income, que ela está muito diversificada a nível dos setores de atuação. Pois era isso que eu Tem, te ia perguntar, qual é que eram os setores? a Realty Income tem exposição ao setor de retalho, de escritórios, de indústria, de logística, tem ali, faz muita diversificação. Ok. Portanto, tem clientes de tudo e mais alguma coisa. Tem, por exemplo, um dos principais clientes é a AMC dos cinemas. Os A cinemas, sim. AMC, sim, é dos cinemas, mas depois também tem a Walmart, que não tem nada a ver, não é? Depois do Uhum. retalho, e tem a Home Depot, portanto tem ali uma vasta diversificação. É quase um ETF, é um REIT, mas é quase um ETF lá dentro, né? É, exatamente. Bem visto, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, é mais aqui um ponto a favor da Ah, REITs, é que estás são a ver? espécies de ETFs. Pronto, a Realty Income é isso. E outra coisa positiva que eu ainda não disse dos REITs é que há muitos que todos os meses pagam dividendos. Portanto, Ok. É são ali literalmente grandes. ali a renda. É literalmente ali uma grande segunda fonte de rendimentos, queiras ter, ou mais uma, ou ser a Uhum. tua principal, porque garantes que ali todos os meses consegues ter sempre dividendos a cair. Mas como estava a dizer, outros que eu gosto bastante além da Realty Income, é a Store, Store Uhum. Capital, que até a nível de preço é ainda mais acessível, enquanto que a Realty Income custa neste momento 60 e tal dólares, a Store anda para aí uns 25, 30, portanto ainda mais acessível. Um, e eu gosto muito da Store porque é uma empresa cujo modelo de negócio, cuja gestão deste CEO sempre foi muito voltada a ter, um, a ter exposição em imóveis e setores que não conseguem ser descontinuados com a tecnologia. Portanto, imagina, eles focam-se no setor de restauração, que isso nunca vamos Uhum. poder comer através do computador, Exato, não é? Ou exato. do Sim, sim. telemóvel. De ginásios também temos que, Uhum. pronto, já só se pode fazer em casa, o que for, mas os ginásios Sim, acho que também nunca vão desaparecer. nunca é igual, né? Sim, exato. Por isso, eu gosto muito disso porque sei que pelo menos daquele rate vou ter sempre ali garantia de que os inquilinos nunca se vão alterar muito e nunca vão desaparecer. Portanto, gosto muito disso. Outro que eu gosto bastante é a Prologis, que é o meu rate mais recente na carteira, um, e é o rate líder do setor de logística. Portanto, é o maior rate de logística Ok. do mundo. Portanto, tem armazéns, tudo mais, Uhum. e também é gigante. Tem cerca de 5, 6 mil imóveis, portanto, armazéns, e gosto muito porque, pronto, os indicadores e o seu negócio é bastante bom. E também tem era aquilo que estavas a falar, tem aquele ponto extra de eles terem negócios que não são alterados para a tecnologia, porque a logística é sempre Uhum. preciso, né? A gente pode mandar vir qualquer coisa, por exemplo, da Amazon, mas ela tem de estar guardada em algum sítio. Podemos não ir à loja até, né? Sim, Mas ela tem de estar guardada em algum sítio para depois chegar cá a casa. sim, Desses e não. até, Diz isto, desculpa. não, só para complementar o que estavas a dizer, e bem, a Amazon, por acaso, é um dos maiores inquilinos da Prologis, exatamente, lá está. Isso é Eles, espetacular. em vez de construir os seus próprios armazéns, não é? A Amazon chega ao pé da Prologis e diz: Olha, vocês têm alguns armazéns aí já prontos para nós podermos alugar? A Prologis diz: Temos aqui, aqui, aqui. Então, ok, nós ficamos com eles e pagamos uma renda para estarem aí, para estarmos aí. Ok, boa. Disseste que não havia. Acho que havia um deles que estava ali muito presente nos shoppings. Era a Realty ou era a Store? Já não me lembro É bem. mais a Realty, sim, a A Realty. Realty, Mas né? mesmo assim o seu setor é muito, muito diversificado. De shoppings há um também muito bom e é de shoppings de luxo, dedicado àqueles Uhum. shoppings de luxo que nos Estados Unidos existe muito esse conceito, que é a Simon Property Group, é Ah, pois SPG. é, ok, pois, ok, é isso, é isso. Esse é É que é SPG, 100% sim, sim. focado. Pois é, ok, pronto. A Realty também é mais diversificado, tem um pouco de tudo. Não se Ok. pode dizer que é um rei de retalho, porque depois Uhum. tem muitas outras coisas. Agora, a SPG, e tens ali mais outros que agora não me recordo, é que são Estava a mais fazer focados. confusão. Hum. Ok, mas também há ritos muito mais específicos, como por exemplo ligados à saúde, ligados ao turismo. Também é isso, certo?
Sim, há uma série de setores ligados à saúde, exato, em que eles têm hospitais ou clínicas, Uhum. farmácias, também Aqui há. falando da parte das coisas que não vão desaparecer, continuando Exato, sim, sim, sim. nessa linha. Agora com o Covid até já começou a haver consultas online, não é? À Uhum. distância, mas pronto, acho que os hospitais Mas há coisas nunca vão que. desaparecer. Sim. Exato. Mas depois sim, também existem os rates do setor residencial, portanto, constrói condomínios de habitação, Uhum. também há no setor de escritórios, portanto, construção de escritórios, hoteleiro também. Até há um que eu sempre achei curioso, que é do setor de madeira, portanto, ligado à exploração de madeira. Pronto, também nunca o estudei muito, mas não é algo que me atrai muito. E há um especificamente que eu vejo muito potencial e que já estive a analisar para escolher um rate que me desse exposição a esse setor, que é o do data centers. Uhum. Porque, pronto, como sou informático, também estou muito ligado a essa área, né? É algo que eu também estudo bastante, e sei do potencial que nós cada vez temos mais com a informação, com os dados, com também sei lá, terabytes ou o que for de informação que é gerada todos os dias e que, portanto, essa informação tem que ser alojada em algum lado, né? Certo. E cada vez mais os data centers vão começar a ser ainda mais escaláveis e haver muitos mais, e acho que é um setor em profundo crescimento. Ainda só não investi em nenhum, porque a nível de fundamentos ainda não houve nenhum que me agradasse. Mas estou aqui à Ok. espera a ver se com a crise se a coisa baixa um pouco. Ver se aparece aí alguma oportunidade. Então, Exatamente. e pegando aqui na parte dos fundamentos que estavas a falar, assim de uma forma simples, qual é que achas que é a coisa mais importante que alguém que queira investir em REITs tenha que analisar? Ou seja, existem vários, né? Vários indicadores. Qual é que tu achas que, na tua opinião, é um dos Uhum, mais importantes? E o que é que e o que é que as pessoas devem ter em conta ou analisar uhum. esse indicador? Bem, nos rates, basicamente há dois grandes tipos de análise, dois grandes tipos de análise que se podem fazer, que é uma análise, primeiro, analisar os inquilinos e os imóveis do rate, portanto, ver a qualidade dos inquilinos, lá está, se tem empresas como a Prologis, que tem a Amazon, tem a Home Depot, portanto, grandes inquilinos que à partida vão sempre pagar as rendas, não é? Que Uhum. nunca vão perder o poder de conseguir pagar as rendas. Um, Também analisar a taxa de ocupação dos imóveis, também acho muito importante isso, porque o que não se quer é imóveis que estejam desocupados sem estarem a pagar rendas, não é? Senão aquilo é Exato. mais um passivo do que um ativo que o rei tem. Uhum. Um, Também diria uh, como é que se chama? A percentagem de rendas pagas mensalmente, portanto, lá está, um rate que tem bons inquilinos, geralmente vai ter sempre, sei lá, 98, 99, 100% das rendas pagas, não é? Mas Uhum. um rate com menor qualidade há de ter essa percentagem mais baixa, porque também há de ter inquilinos não tão bons. E isso, mais especificamente, analisar em períodos de crise, como foi a do Covid, da pandemia, dos Ok. confinamentos, não é? Imagina como estávamos a falar SPG, é Simon Property Group, que é um rate de shoppings. Os Uhum. shoppings estiveram fechados, nos Estados Unidos estiveram encerrados durante algum tempo. Portanto, estás a ver o que é o impacto que isso tem para um rate. Sim. Agora, é útil ver se o rate nesses meses, nesse período, nesse ano específico de 2020, se conseguiu manter ou não a sua percentagem de rendas que recebia nesse ano. E no caso da SPG até foi muito boa, à volta dos 80, 85, 86, portanto, para o que se passou até foi bastante bom. É sinal que os seus inquilinos são boas empresas. É, Sim, sim. acho É, que né, esse. é nos tempos de maior dificuldade que se vê, de facto, se as coisas têm solidez ou não. Exatamente, sim. Exato. Depois, outros indicadores. Pronto, acho que na parte dos inquilinos e dos imóveis, só se calhar ver a evolução dos imóveis, não é? Como é que tem evoluído, se tem crescido em número ou não, que é sinal que o rate tem se expandido, tem evoluído. Depois, outro tipo de análise que se pode fazer, e tão ou mais importante, que é a análise dos indicadores financeiros, tal como se faz Uhum. numa ação, tudo isso.
também nos rates deve fazer uma análise fundamentalista de analisar os lucros do rate, se estão a crescer ou não, a receita, o património líquido, e depois, mais especificamente, talvez a dívida e se essa dívida está a ser bem coberta ou não, se é sustentável ou não, porque os rates são empresas que se endividam muito, porque lá está, como têm que distribuir tanta coisa em dividendos, não é? Tanto lucro em dividendos, depois têm que, de alguma forma, arranjar possibilidade de continuarem a crescer. E é endividando-se, mas que essa dívida seja saudável. Por isso diria, analisar a dívida se está bem sustentada e agora vou dizer aqui um palavrão, que é o EBITDA, o Earnings Before Taxes, e pronto, que é o lucro bruto, é o lucro antes de impostos. Se essa dívida está bem coberta pelo lucro bruto, e depois o indicador mais importante é o que é chamado de FFO, ou seja, o Funds from Operations. Nas ações olha-se muito para o lucro, tudo isso. Nos rates o lucro já não é tão importante, é mais o FFO, que é, pronto, é o fluxo de caixa proveniente das operações. É aquilo realmente que o rate está a gerar nas suas operações. E o FFO junta ao lucro líquido as amortizações e a apreciação ou depreciação dos imóveis. Ou seja, qual é que é o principal ativo de um rate? São os imóveis, né? E esses imóveis, como nós assistimos cá em Portugal, que o mercado imobiliário tem-se valorizado muito, os imóveis cada vez estão mais caros, a mesma coisa acontece nos imóveis de um rate. Também, de ano para ano, tem-se vindo, ao longo dos últimos anos, a valorizar. E o FFO engloba isso, portanto, adiciona ao lucro líquido também essa neste caso, apreciação, não é, do valor dos imóveis. E, portanto, é mais importante para analisar o rate do que propriamente o lucro, as receitas, tudo mais. E é daí também desse FFO que saem os dividendos, aquela tonelada de dividendos que é paga para os investidores. Por isso, se tivesse que escolher algum específico, só pudesse analisar aqui nos rates, escolhi o FFO sem dúvida. E também a dívida também é muito importante, porque um rate muito endividado depois pode causar problema. Depois pode entrar em cumprimento se houver ali algum problema com as rendas, né? Depois Sim, tem essa exatamente. possibilidade de entrar em cumprimento. Exatamente. Ok, então fica aqui, passem para trás devagarinho e ponham a ouvir devagarinho, vão tirando notas ao que o Pedro disse, que Sim. devem ficar bem encaminhados, de certeza. E já agora, Edgar, só para complementar aqui a malta que está a ouvir, se quiserem dois sites muito bons para analisar estes indicadores que eu falei aqui, um deles é o fundamentei.com, não se paga nada, é gratuito, tem uma versão premium para ver mais coisas, mas a versão gratuita já chega e sobra, que tem estes indicadores todos que eu falei aqui. E outro também muito bom é o AllRates, ou seja, alrate.com. Também é muito, muito bom. Ficam aqui dois sites para quem quiser explorar aqui esta vertente, são muito bons. Ok, depois, muito obrigado Pedro pela dica. Eu Não. depois vou deixar os sites aqui na descrição do episódio, é só irem lá ver. Okay. Pedro, aqui no meu podcast há uma espécie de quadro que eu gosto de chamar, que é o momento preço certo. Que basicamente é um momento em que eu vou fazer uma pergunta sobre o preço de alguma coisa e agora é que se vai ver aqui o teu conhecimento em finanças. Uhum. Ok. Estou a gozar, estou a gozar. E qual é que é o tema da pergunta? Bem, já vi que tu vais casar, muitos parabéns. Obrigado, é verdade, está quase, está Uh, quase. e então, a pergunta é sobre o fato do noivo. Eu sei que eu já casei, eu sei que 95% da atenção é dada à noiva e ao vestido da noiva. Eu diria Faz parte. 99,9. Pronto. É Mas mais eu isso. aqui, ainda por cima nós somos os dois homens, eu aqui quis dar atenção ao fato do noivo, ok? Uhum. E então a pergunta é: quanto é que custa o fato mais caro do mundo? E eu até O te vou fato dizer, mais caro do o mundo. fato mais caro do mundo e foi feito pelo senhor Stuart Hughes. Eu vou dar quatro Okay. opções, ok? Para facilitar. Então a opção A é 210 mil euros. A opção B, 395 mil euros. A opção C, 888 mil euros. E a opção D, 952 mil euros. Eu calculo que esse fato deve ser vestido a ouro ou diamante ou Vou qualquer fazer, coisa eu tenho, assim. tenho aqui mais um bocadinho de informação.
Para fazer um fato destes são necessárias mais de 800 horas de trabalho e o seu exterior conta com nada mais, nada menos do que 480 cortes de diamante. Ou seja, se levasses É, isto, ias bem brilhante. sim, Lá, sim, com o sim. flash da Epá, câmara era é uma pena já espetacular. ter comprado o meu, senão era para Pois, esse que estás eu a ia. ver? Certeza, fogo. Devíamos ter feito podcast mais cedo. Mas, não sei, vou arriscar, digo a opção C, os 888. É, pá, está certo, parabéns, pá. Tá? Muito bem, Viste? Olha está assim. certo, está certo. Sei quanto custou o meu, mais ou menos, por isso é que Foi mais ou por menos. isso por isso é que sei. Mais diamante, menos diamante, né? Exato, exato. Foi mais ou menos isto. É um absurdo de preço. Ah, Sei. Eu vou, pá, isto é tudo relativo, né? exato. Se tu puderes depois mandar-me aí o link para eu ver o fato, tenho curiosidade Pois, em saber. eu mando, eu mando. Epá, eu acho que não é muito bonito, mas eu depois mando. Mas geralmente a malta com tanto dinheiro às vezes é mais cêntrica e gosta dessas coisas. Sim, aquilo basicamente, o fato é basicamente, em vez de ter, ao mais ou menos ali na parte das costuras, é com diamantes. Basicamente, pelo que eu percebi, assim, a imagem também não tem muita boa qualidade. Eu digo já que, pronto, este foi tirado de um site chamado, acho que é Top 10 não sei o quê. Pode não ser o mais fiável, Ok. ok, ok, mas pronto, acho que os diamantes, só para terem uma noção, está assim, tipo, no contorno dos bolsos e ali na parte das costuras. Então, e Ok, aqui em ok. relação aos teus investimentos, em que é que tu investes? Já falamos dos REITs, também já falaste de ETFs, que mais coisas é que tu tens o teu dinheiro investido? Olha, como te disse, eu gosto muito de diversificar os meus investimentos, porque acho que é uma forma muito boa, muito segura de garantir que sofro o menos possível em relação ao risco, em relação a estes tempos de crise, é diversificando de uma forma também pensada, não é? Porque não é só aquele diversificar por diversificar e estar basicamente a pulverizar o nosso portfólio com tanta coisa que se mete para ali que às vezes nem faz sentido umas coisas com as outras. Portanto, a diversificação que eu faço é muito com sentido, é ter ativos que alguns têm uma correlação com outros, mas tentar ao máximo ter ativos descorrelacionados uns com os outros. Ou seja, por exemplo, empresas como a JP Morgan e a Wells Fargo, né, empresas ligadas à banca, se tu fores ver a evolução deles, são muito, muito idênticas, né? São gráficos muito idênticos, porque são empresas ligadas ao mesmo setor, cuja, sei lá, alguma coisa que aconteça no setor bancário, como houve em 2008, com a crise financeira, eles são impactados da mesma forma. Por isso é que Uhum. eu tento nos meus investimentos ter ativos descorrelacionados ao máximo entre si. Ou seja, imagina, em relação às ações, ter ações, ter uma ação no setor de tecnologia, outra do setor de saúde, outra do setor de logística, portanto, tentar diversificar entre setores, porque aí já os riscos já são diferentes, não é? Também existe o risco do mercado, como está a acontecer agora, que esta inflação está a destruir todo o mercado como um todo, mas às vezes há riscos mesmo próprios de cada setor que só afetam aquele setor. Portanto, ter ativos descorrelacionados ajudam a correr menos riscos quando não há este risco tão grande do mercado como está a acontecer agora. E eu diversifico basicamente em ações, portanto, tenho ações de muitos setores, tenho também ETFs, e ETFs por acaso acho que sou ainda muito conservador em relação aos ETFs, já penso em diversificar ainda mais os ETFs, tenho um ETF do SP500, outro mundial, e outro das energias renováveis, mas queria também investir em ETFs ligados, quando estiver disponível, ligados ao metaverso, que ainda não, infelizmente cá na Europa ainda não dá, Uhum. pronto, em mais áreas. Depois também tenho investimento em Bitcoin e Ethereum, portanto, criptomoedas, Uhum. mais um ativo que também ainda não está bem definida a correlação que tem com as ações. Diz que cada vez mais a Bitcoin tem uma correlação parecida ao SP500,
O objetivo não é esse, até ao contrário, é ser uma Pois, reserva de exatamente. valor Sim, e ao digital. Nasdaq também, né? E Acho ao que é mais Nasdaq, ao exatamente, Nasdaq. é mais ao Nasdaq, sim. Devia ser Um, devia ser exatamente o oposto, supostamente, não era? Mas... sim, devia de ser mais como o ouro, que também é, que já vou falar sobre isso, que é geralmente quando o mercado das ações cai, quando o Nasdaq cai, a Bitcoin devia de se valorizar tal como o ouro também agora nos últimos tempos o fez. Uhum, Mas pronto, acho que ainda estamos aqui numa fase muito inicial da Bitcoin, das criptomoedas, para também ela estar mais assente nisso e ser um ativo mais de confiança para os investidores, né, nestas alturas. Ainda é muito volátil, ainda tem muita uhum. volatilidade. Mas pronto, a longo prazo penso que isso vai acontecer, vai haver uma correlação mais negativa entre eles. Depois também tenho investimentos em ouro, muito por causa, e até cerca de 20, neste momento, 20% do meu portfólio, 20, 25%, precisamente para isso, para em momentos de crise como agora, ter uma proteção no ouro, ou seja, se tu fores a ver nos gráficos do SP500 e do ouro, não são completamente descorrelacionados, porque em momentos de crise, como aconteceu, como começou a acontecer no final do ano passado, no início deste ano, o SP500 começa a descer, não é? Começa a cair, como tem caído, e o ouro tem valorizado. E o ouro, nesses tempos de bear market das ações, digamos assim, o ouro faz um bull market. Só que agora, quando o SP500 está no seu trajeto normal, ascendente, bull market, o ouro também acompanha, em certa medida, esse crescimento. Por isso, o ouro não tem uma correlação bem negativa, tem ali mais neutra, vá. Quando o SP500 cresce, ele também cresce. Quando o SP500 cai, ele cresce. Portanto, ele cresce, o ouro tende a valorizar muito em ambos os cenários. Isso é bastante bom e é bom para proteger uma carteira em tempos de crise. Um, também tenho um, também tenho investimentos que eu chamo do fundo de oportunidade, que está em certificados da Forro, que é um Ok. investimento seguro, não é? Chamada renda fixa, que neste Uhum. momento os certificados da Forro também têm vindo, a sua taxa de juros tem vindo a subir por causa das subidas da Euribor, eles estão ligados à Euribor, como a Euribor tem subido, os certificados da Forro também estão a render mais, e tenho aí que é dinheiro que também é uma parte do meu portfólio que também me está a garantir alguma proteção, ou seja, nestes tempos de instabilidade das ações, dos ETFs, dos REITs, tanto o ouro como ativos como estes se valorizam, não é? Portanto consigo aí alguma proteção, e também é um tipo de investimento que eu vou lá buscar o dinheiro quando vejo alguma oportunidade na bolsa. Portanto, agora crio muita coisa, fui lá tirar dinheiro dos meus certificados de aforro do meu fundo de oportunidade para investir em ações que comprei, em redes. Portanto, é uma fundo de oportunidade que está assente em certificados de aforro. E penso que mais nada. Penso que mais nada. Basicamente é isto. Há ações de vários setores, sim, os rates também de vários setores, uma fundo de oportunidade, ouro e um bocado em capital de risco em criptomoedas. Ainda não invisto em P2P como tu falas bastante. Um, Fiz um pequeno investimento, acho que 10 euros na GoParity na altura, Ah, quando abri conta, só mas para molhar o não pé. é, mas não é algo, pelo menos por agora, que faça muito sentido para mim, mas vou, vou estudar mais, acho eu. Está bem, está bem. Pá, só confesso que fiquei um bocadinho surpreendido aí com a percentagem do ouro. 25% é bastante. Mas, É bastante, sim. Eu até gostava mais de ter 25% em cada um, ou seja, 25% tanto no ouro como neste caso de certificados de aforro ou de obrigações dos Estados Unidos, por exemplo, que são uhum, ativos seguros, não é? Em tempos de inflação e em tempos de crise, como estamos a viver agora. Outros 25% em ETFs, outros 25% em rates e outros 25% em ações. Acho que ok. essa era a minha percentagem ideal, mas ainda não consegui conciliar bem aqui as coisas. Mas é muito por causa disso, Edgar, é tentar me proteger ao máximo dos tempos de crise. É que o meu património desvaloriza o menos possível em tempos de crise. Por isso é que tenho um investimento tão grande em ouro e, no caso, também em certificados.
Ok, ok. Eu confesso que o ouro tenho 0%, não sou um grande fã. É Uhum. como diz o Warren Buffett, aquilo não produz nada. Sim, Mas pronto, cada um tem a sua estratégia, e sim. ninguém tem 100%, cada um investe de acordo com as suas convicções, né? E ninguém sabe o que é que haverá de ser melhor, ou não, né? No longo prazo, ninguém sabe o que é que vai acontecer e toda a gente faz o que é melhor, e a gente depois, daqui a 40 anos ou 50, logo vê quem é que tinha Sim, razão. é Se logo calhar exatamente. não vai ser importante, né? Uhum. Porque quem está a investir certamente vai estar muito melhor do que está agora. Exato. Não há de ser assim muito importante, mas aqui um dia, se calhar tiramos aqui as teimas e ver quem é, quem é que Eu, tinha eu razão acho ou que, não. que alguém que sabe que tem razão e que já passou esses 40, mais de 40 anos que começou a investir é o Warren Buffett. Ele certamente tem toda a razão do mundo. Se 20% for, ao ano em média exato, se é for por obra. ele, então já estou a ganhar. Exato, 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 exato. Mas também o Warren Buffett às vezes, eu sou mega fã dele também e acho que é sem dúvida o melhor investidor da história, mas ele há 2 anos comprou, fez um investimento gigante, acho que ao nível de bilhões, numa empresa ligada à exploração do ouro, que foi a Barrick Gold. Sim, sim, E numa depois, mina. passado um ano já Sim, diz que o sim. ouro não tem fundamento nenhum, que não produz nada. Portanto, ele às vezes também não Sim, mas percebe muito bem a estratégia dele. repara, o que ele fez, ele não investia em ouro, investiu indiretamente, né? Mas Sim. acabou por investir numa empresa e acho que por isso é que acho que o que ele diz mantém-se, ok? Mas pronto, ele é dos melhores do mundo, não é? Mas também não é. Eu ouço o que ele diz e ouço outros também, não é? Só que não sigo nenhum cegamente, né? A gente acho que Uhum. deve ouvir, não toda a gente, mas pelo menos as pessoas que sabem mais do que nós e tentar tirar também aquilo Uhum. com o que estamos de acordo e com o que concordamos, porque seguir Uhum. cegamente, certamente, quer dizer, porque estamos sempre a falar do futuro, embora ele tenha muito lastro, não é? Já tenha Uhum. provas mais dadas e mais do que suficientes, mas ninguém sabe, né? Nos últimos 40 anos ele Exatamente. teve a performance que teve, mas ninguém pode garantir que nos próximos 40, em Sim. princípio ele já não deve cá estar até, Pois, mas ninguém exato. pode garantir que a performance vai ser a mesma, né? Uhum. E Eu por isso é agora, isso. até ultimamente, tenho seguido muito outro grande investidor, não sei se conheces o Ray Sim, Dalio. sim. Também é o gestor do maior fundo, do maior hedge fund do mundo, como é que é? Bridgewater. Bridgewater, né? Sim, Exatamente. sim. Tenho também seguido muito aquilo que ele diz, o livro Princípios de Ray Dalio dele também é muito, Uhum. muito interessante e também segue um bocadinho esta lógica que eu falei aqui de diversificação entre vários Uhum. setores que protegem em relação a qualquer estado do mercado. Seguia muito Warren Buffett, entretanto comecei também a seguir muito a estratégia do Ray Dalio, que acho que faz muito, muito sentido aquilo que ele diz. Sim, eu também acho que faz sentido. Agora um bocadinho, aqui mais para o recentemente, está a ficar um bocadinho repetitivo com a parte da mudança do ciclo e Ah, do quase do fim da América sim, e a China e não sei o quê. é, Mas também sigo, também gosto de ouvir o que ele diz. O livro, por acaso ainda não li, estou para ler. Já vi o vídeo do YouTube que ele tem, que é o resumo sim, do livro, também é muito bom. sim, sim, O sim. livro, confesso que ainda não li, e até quero ler o outro, em que ele fala da nova ordem mundial, desta Ordem questão mundial, sim. dos Estados Unidos estarem em declínio e a China estar a subir. Uhum. Mas pelo menos porque também tem a ver um bocado com a mídia, né? Ele normalmente quando faz aparições na mídia, aquilo é sempre seguido, e a gente também vê ou segue alguns podcasters, por exemplo, e ele no fundo a mensagem dele é a mesma, a gente é que ouve. Quem tem tempo Exatamente, vai exatamente. ouvindo ele dizer aquilo a todas as pessoas que o entrevista. Exatamente, por acaso, a ideia dele pode fazer todo o sentido. Ele estudou, provavelmente é isso que vai acontecer, é a Uhum, ascensão sim. da China, mas é um investimento que vejo que muita gente faz em Alibaba, em Xiaomi, Uhum, uma série de empresas, mas que eu, pelo menos por agora, de todos, afasto-me bastante de investimentos na China. É um país uhum. que pá, não tenho mesmo interesse em meter lá o meu dinheiro. É a mesma coisa, não.
pronto, não digo que é equivalente, mas é a mesma coisa do que investir em ações ou ETFs da Rússia. Também, de todo, vou pôr lá o meu dinheiro. A China, a meu ver, é um país comunista, é um país muito controlador, que faz aquilo que o governo quer e que as empresas sujeitam-se absolutamente a isso. Ainda há meia dúzia de meses atrás quiseram que as empresas privadas de educação deixassem de operar, portanto, que a educação fosse toda pública. Portanto, imagina, um Wall Street English lá do sítio, simplesmente de um dia para o outro teve que fechar portas. E havia empresas em bolsa ligadas à educação que foram a zeros. Pronto, é o que é, não é? É o regime Sim, totalitário da exato. China. É isso, para quem está disposto a correr esse risco para possivelmente ter retornos maiores, né, com essa Uhum. tal ascensão, pronto, eu também não, confesso que não sou fã. Confesso que por ser comunista e a parte das regras não estarem bem definidas, né? Uhum. É como tu disseste, as regras podem mudar de um dia para o outro. Eles dizem acabou as empresas de educação, acabou e pronto. Exato, exato. Ok, essa parte das regras não estarem bem definidas e de não haver assim muita transparência, né? A gente não Porque sabe bem o empresas que é que se passa boas. lá dentro, Sim, não, exatamente, né? exatamente. Porque empresas boas têm, agora o governo é que Exatamente, não é transparente. Lá está. Faz o que quer. exatamente. Eu também, por essas razões, também prefiro ficar fora. Então, aqui em relação ao último ano, né? Quando acabou o Covid, né? Houve aquela recuperação, estava toda a gente muito contente e depois de repente veio a guerra, a inflação. hum, Ou seja, o cenário mudou, o clima, digamos que mudou. Tu tens feito alguma coisa diferente do que estavas a fazer, por exemplo, em relação a um ano ou um ano e meio atrás? Tens estado com mais atenção a alguma coisa ou nem por isso? Tens continuado a fazer tudo o que fazias da mesma forma? Ahm, Olha, mudou até mais recentemente. Como estava a dizer, tenho ouvido mais e aprendido mais com o Ray Dalio, tenho também adaptado um bocadinho a minha estratégia a ir mais de acordo com aquilo que ele fala, que na minha opinião faz todo o sentido e estou a adaptar isso. Mas pronto, e com o Covid, com a impressão do dinheiro nos Estados Unidos, que foi massiva, né? Nunca se imprimiu tantos dólares como em 2020 e 2021. Já se ia adivinhar que a inflação ia subir de forma drástica, né? Não era transitório. E sim, que não era transitória como eles sempre disseram. Pronto, e agora com a guerra na Ucrânia ainda mais impulsionou essa subida, né? Uhum. E na altura comecei até a aumentar a minha exposição aos rates. Eu por acaso não falei disto, mas era aqui outro ponto que me esqueci de falar nos rates, que é os rates são. E isto, eu tenho aqui um livro que, pronto, também estamos a fazer um podcast, não consigo mostrar a quem nos está a ouvir, mas é o livro que é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Uhum. E foi lá a primeira vez que ouvi falar de rates e foi a dizer que eles são um dos melhores ativos para proteger da inflação. Isto porquê? Porque os rates nos contratos que fazem com os seus inquilinos, por exemplo, a Prologis no contrato que faz com a Amazon, tem por tendência a fazer contratos indexados à inflação. Ou seja, se a inflação aumenta, por exemplo, agora este ano, no final do ano, a inflação aumentou nos Estados Unidos 6%. Então, no próximo ano, o rate o inquilino, a Amazon, vai ter que pagar mais 6% de renda. Portanto, isto é muito bom, ou seja, os rates em períodos de inflação alta, de inflação moderada, eles até lucram bastante com isso. Por isso é que são um instrumento, um ativo muito bom para proteger face à inflação. E por isso é que eu no ano passado, em 2021, agora em 2022 também, tenho continuado a apostar ainda mais em rates, a investir ainda mais em rates. Por causa disso mesmo, para continuar a estar protegido da inflação. Ok, boa. Agora, diferente, penso que nada, olha, estava a tentar explorar mais as criptomoedas, mas confesso que ainda bem que não fiz, porque sinto-me confortável só com as que tenho, com o Bitcoin e a Ethereum, as duas maiores. Ok. Queria também estudar mais sobre o assunto, que ainda não domino bem, e ver mais algumas altcoins com bons projetos e com potencial.
mas pá, não sei, vejo ali muito potencial naquelas duas e nas outras acho que a longo prazo vão ficar ali umas 3, 4, 5 no máximo. Creio que as que explodem agora, no futuro, pouco se vai ouvir falar delas. Como faço um investimento a longo prazo, não faz sentido investir agora para fazer um lucro amanhã, não é? Quero investir para ter o dinheiro a render durante 15, 20, 30 anos. Certo, ainda é muito cedo para saber quais é que são as que vão ficar no topo. Exato, exato. Sim. Então, e agora chegamos à altura de venderes aqui o teu peixinho. Onde é que as pessoas te podem encontrar e de que forma é que tu as podes ajudar? Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, onde é que me podem encontrar? É sobretudo no Instagram, né? Ser Riquinho, onde tento cada vez mais partilhar conteúdo por stories. Antes fazia muitos posts, quase um por dia, também como tu fazes. Agora tenho mais apostado no. Não? Agora já não, agora já não. Agora Também já também já. diminui um bocadinho a frequência, teve de ser. Pois ali carga de trabalhos é gigante. Todos os dias a fazer posts também, Exato. confesso que já me senti um bocadinho ali assoberbado. Mas pronto, é lá no Instagram, Ser Riquinho, no YouTube também, é só pesquisar por Ser Riquinho, também tenho um canal com vídeos todas as semanas. Tenho um blog que ainda está ativo, por isso podem consultar lá alguns posts que ainda estão por lá, até alguns bastante interessantes. E pronto, é isto. É isto. Ok, eu também vou colocar aqui os links na descrição. Pedro, muito obrigado por teres dispensado este tempo para estar aqui e a conversar um bocadinho comigo. Muito obrigado a quem está aí do outro lado a ouvir. Não se esqueçam de ouvir também os episódios anteriores. Também tenho conversas com outros convidados tão espetaculares como o Pedro. E nós vemos no próximo episódio. Muito obrigado, Edgar, foi um prazer. Muito obrigado. Um abraço Obrigado. também a todos que nos ouviram.